E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Regretting You, da Colleen Hoover. Finalmente a gente vai conversar sobre esse livro aqui no canal. Então, tá curioso sobre a minha opinião e quer conhecer um pouco mais sobre a história? Vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fazer um resumo para vocês. O livro conta a história da Morgan e da Clara. Elas são mãe e filhas e o livro inteiro ele alterna entre a visão de ambas. A Morgan ela teve a Clara quando ela tinha acho que 17 anos, se eu não me engano, com o namorado dela, o Chris. Eles acabaram se casando e criaram uma filha deles juntos, né? E eles eram aqueles namoradinhos de colégio e acabou evoluindo para uma gravidez precoce, enfim. Agora a Clara é uma adolescente de 16 anos e como toda adolescente ela tem suas questões, né? Quem nunca? Ela é uma adolescente, então não tem muito que... atitudes muito diferentes, não dá pra se esperar que ela seja tão madura, apesar de eu achar que ela é bastante madura. E não dá pra se esperar que ela seja extremamente infantil, então ela é uma boa garota. E assim, no início do livro a gente percebe que a Morgan ela teve questões na vida dela. A mãe dela não se importava muito com ela e com a irmã depois que perdeu o pai delas, né? E depois dessa situação com o pai das filhas, ela meio que deixou as garotas ao bel prazer. Então a Morgan cresceu cuidando da irmã mais nova. Ela era meio que a mãe da irmã dela, apesar de elas não terem muita diferença de idade. Mas isso uniu elas duas, elas eram melhores amigas, elas estavam uma podia contar com a outra para qualquer necessidade, elas eram muito unidas. E as coisas vão passando no livro, a gente conhece um pouco da família da Morgan, a relação dela com o marido, com a irmã, com o futuro cunhado, a irmã tem um bebezinho, então a família ali é uma família unida, não posso dizer que seja diferente. E a Clara tá numa fase também, assim, que ela tem uma paixonite por um garoto da escola, né? Só que ele nunca deu bola pra ela, a verdade é essa. E logo no início do livro, no primeiro capítulo dela, ela dá uma carona pra ele, que ele tá parado um sol de rachar na cidade onde eles moram, e ela vê ele parado no acostamento. Aí ela para e pensa assim, não, eu tenho que dar uma carona pra ele porque tá muito quente. Ela não sabe o que ele tá fazendo ali, enfim. Aí ela vai e oferece pra dar uma carona pra ele, é o que ela faz, né? E é o primeiro contato entre eles, assim, ela não entende por que ele não gostava dela, enfim. Voltando a falar um pouquinho sobre a Morgan, depois que ela tem a filha, né? Ela vive para a família dela. Ela acaba abandonando os estudos, ela não abandonando, ela completa o ensino médio, mas não entra na faculdade, ela tem que parar a faculdade para poder cuidar da filha. E conforme o marido vai tendo uma vida mais estabilizada, ela acaba se tornando a dona de casa. Ela vivia para a família dela, cuidando do marido da filha. A Clara é uma adolescente, né? Então ela tem as suas peculiaridades e ela quer ser atriz, só que a família dela não gosta muito disso. Ela tem o crush no Miller, que já vou falar sobre ele, porque ele merece um momento só dele aqui nesse vídeo. E assim, a vida... E elas têm uma relação de mãe e filha que eu acho que é muito típica. É um pouco... Não é distante, mas eu acho que chega uma fase, principalmente na adolescência, em que existe um estranhamento ali, né? E as pessoas baterem de frente, personalidades, enfim. Quem nunca também passou por isso? É uma questão de fase. Então ela tá nessa fase. Então elas duas estão numa fase um tanto estranha, de muito enfrentamento entre elas. Não é que elas se odeiem nem nada disso, não. Elas se amam, mas a Clara tá tendo a vida dela. Então ela não vive mais pra mãe. E ela tem a vida dela, enquanto que a Morgan tá ali, meio que num limbo, né? Minha filha em breve vai sair de casa, meu marido tem a vida dele estabilizada, o que será de mim? Até que algo acontece, e é esse algo que muda a história do livro todo. E aí as coisas... É aquele boom, gente.
O castelo de cartas perfeito se destrói num piscar de olhos e as coisas mudam completamente. Eu não vou falar o que é, não vou contar o que é pra vocês, não vou mais dar detalhes sobre a história, porque eu acho que eu já contei o que eu deveria ter contado, sem surpreender muito vocês com o que é o chocante da história. Mas é esse ponto que vai fazer elas duas reverem muito quem elas são e tudo que elas entendiam sobre a própria vida de cada uma delas, né? Vai fazer a Morgan repensar todas as decisões da vida dela, o relacionamento, o casamento, o que teria acontecido se ela não tivesse tido a filha dela, ou se ela tivesse sido um pouco mais verdadeira sobre o que ela sentia. É muita coisa ali que ela vai se questionar. E enquanto a Clara, ela vai ter uma crise existencial, é um fato, gente. Ela tem uma crise existencial ali nesse momento em que ela vai mudar muito as atitudes. Então, a Morgan ela vai enfrentar um caos na vida da filha dela, num dos piores momentos da vida dela. Esse ponto de quebra no livro é o que transforma tudo. E transforma os personagens. E é muito interessante. Eu gostei muito desse livro. Ele me lembrou um pouco Without Merit, que é As Mil Partes do Meu Coração. Em que sentido? Não tem nada a ver uma história com a outra no sentido de história mesmo, sabe? De enredo. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas como é uma história voltada para família, algo familiar, ligado ao drama familiar, eu vejo algumas semelhanças no sentido de que a Colleen ela não deu muita ênfase pro romance. Tem romance no livro, tem bastante romance no livro. Mas isso não é o ponto principal da história. Pra mim, pelo menos, não foi o ponto principal. O romance tá ali pra te fazer respirar no meio do caos, mas ele não é o ponto principal da história. O romance, inclusive, é lindo, é maravilhoso, mas não é o ponto principal. É sobre você reconstruir tudo, a tua vida, é sobre você olhar pra tua vida de uma forma diferente. E independente de que fase você tá, você tentar reconstruir. A Clara sempre foi uma garota muito super protegida pelos pais. Eles nunca quiseram que ela cometesse os mesmos erros que eles cometeram. Então eles sempre tiveram muito cuidado com ela. E ela sempre foi uma garota assim que nunca deu problema pra eles. A verdade era essa. Ela era filha exemplo, tirava boas notas, cumpria o toque de recolher. Então ela nunca deu problema pros pais. Quando acontece essa situação toda, ela muda totalmente. Então a gente tem ali a visão da Morgan, né? Então ela lidando com essa filha, com essa nova pessoa, é exaustivo para ela. E o mesmo para Clara, é exaustivo para ela ser essa pessoa. Então a sensação que eu tinha enquanto eu li o livro é que eu tava que nem uma fênix. Eu ia queimar, tostar todinha e iria renascer das cinzas. E é bem isso, bem esse o sentimento desse livro. Você é completamente destruído e depois você renasce para um novo entendimento de tudo à tua volta. É um despertar mesmo. É basicamente, sabe, um quebra-cabeça. Não sei se vocês já montaram um quebra-cabeça, eu gosto muito. Pega um daqueles de 5.000 peças que você demora bastante tempo para montar. Balança todas as peças, aquilo que você achava estar montado, perfeito. Talvez faltando só uma pecinha para encaixar e completar. Pega tudo aquilo, balança tudo de novo, mexe tudo de novo, joga pro alto e tenta remontar. É isso que esse livro é. Ele começa a montar as peças novamente de um quebra-cabeça familiar que é doloroso, doloroso mesmo. E daí eu vou dar um elogio pra Colleen. Ela não tem medo de trabalhar com assuntos delicados dentro de família. Ela não tem medo de falar de traição. Ela não tem medo de falar de abuso, de abuso infantil. Ela não tem medo de falar sobre depressão. Ela não tem medo de tocar em nenhum desses assuntos. Ela fala de violência doméstica. São todos temas que ela já abordou em seus livros.
E não de uma maneira superficial, é de uma maneira que te dói, que você vai parar e vai pensar assim, caramba, que dor, que desgraça, sabe? Ela não tem medo de mostrar que os personagens dela têm falhas de caráter. Alguns têm falhas de caráter, como qualquer ser humano, que tá todo mundo tentando ser uma boa pessoa. Às vezes não conseguimos ser, mas a gente tá lutando pra ser. Então ela mostra isso muito em seus personagens e é o que torna todos os livros dela muito sensíveis. Nem todos são perfeitos. Confesso pra vocês, eu não amo todos os livros da Colleen, mas eu amo o jeito que ela pega as coisas e ela não tem receio de falar. E nesse livro eu falei assim, ó, como assim, cara? Como é que você me faz isso? Essa quebra de confiança é absurda, mas eu lembro de surtar com as meninas, de conversar com elas no nosso grupo no WhatsApp, falar assim, gente, como assim, meu Deus? Como é que essa mulher me faz isso? Mas ela não tem medo e ela toca na ferida mesmo, ela vai lá e esfrega sal na ferida, mas o bom é que no final você consegue respirar e você sabe que tem uma solução. Ou a gente espera uma solução, tem uma solução. Geralmente tem final feliz. E você vai derramar provavelmente algumas lágrimas aqui. Mas tem uma solução para tudo. Eu gostei muito desse livro, eu gostei dos personagens. Eu preciso falar sobre o Miller. Ele é... Ai, gente, sério. Aqueles mocinhos da Colleen Hoover que faz você dizer assim, isso daí não existe só em livros. Só em livros. É surreal o que esse garoto faz. Ele gosta de verdade da Clara, ele gosta dela na pior fase da vida dela, ele não abandona ela. Mesmo quando ela faz de tudo pra ele abandoná-la, ele tá ali. Porque ele, mesmo ela sendo uma bagunça, ele quer se envolver nessa bagunça porque ele gosta dela de verdade. E tem uma frase dele que ele fala que ele achava ela épica, sem nunca ter trocado uma frase com ele. Ele admirava ela de longe e achava que ela era incrível, épica. Essa é a palavra que ele fala. E é impossível não se apaixonar por ele. Uma fala dele, tem uma cena final dele nesse livro que... Sério, se você não se emocionar e não desejar o igual na tua vida, não sei. Leiam esse livro, gente. Leiam esse livro, porque apesar de ser um drama familiar e voltado pra família, o romance é assim de tirar o fôlego. Não só esse, tem um outro também, mas aí eu não vou falar não, porque sem spoilers. Poucos spoilers aqui nessa resenha, tá bom? Olha, fica a minha dica, leiam. Não foi publicado aqui no Brasil, mas em breve a Galera Record vai estar publicando, porque Colleen Hoover já é uma autora consolidada aqui, maravilhosa. Ainda não sei a data de quando vai lançar aqui no Brasil, mas provavelmente esse ano deve sair. E... enfim, leiam. Vocês vão se apaixonar por essa história, vão se apaixonar por esse livro e vocês vão achar sensacional, espero, como eu achei. Se você já leu, não deixe de comentar comigo as suas impressões sobre esse livro. Eu vou adorar conversar com mais gente. Lembrando também, gente, que a resenha escrita desse livro vai estar saindo simultaneamente lá no blog. Então vocês podem conferir a resenha escrita também e comentar por lá pra gente bater um papo sobre o livro. Eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E segue a gente nas redes sociais, compra o livro pelo link, vocês ajudam o blog, enfim. Você já sabe o que você tem que fazer. Se você quiser, claro, né? Eu volto semana que vem, se tudo der certo. Me aguardem até lá. Tchau, tchau!